Nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças e paz. Paz do Senhor. Boa noite. Paz de Deus. Falar para quem está perto e longe de você. A palavra hoje é dar. Essa é a chave. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, até o verso 3. Isaías 1 até 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar, diga aí, dar. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Quem espera por isso? Mas ele já veio. Está falando aqui do Messias, ele já veio. Basta saber se você está andando com ele. Ele vai vir, é verdade, pela segunda vez. Mas vai vir. Isso aqui já aconteceu. E no momento que teve esta palavra, essa revelação para o profeta Isaías, Israel estava vivendo um momento como nós vivemos hoje. Em crise. Diga aí, em crise está esse país. Mas eu estou em Cristo. Mas a situação aí está assim em crise. Israel estava numa crise política, com divisões no reinado, em crise militar, com rebeliões, crise econômica, faltando dinheiro, faltando cuidados, muitos pobres, muita miséria, e em crise com os outros países, porque a Babilônia estava vindo, Síria estava vindo para invadir Israel, porque Israel estava fragilizado, sem segurança, sem confiança nas autoridades. É diferente do que a gente vive hoje. Que segurança? Aqueles que, falando assim de Israel, sempre temos que entender que se fala de povo de Deus, ok? Então, no meio desse povo de Deus, tinha os compromissados e os não compromissados, ok? Tinha os convertidos e tinha os convencidos. Qual é a sua religião? Aí é convencido de que é cristão, que é evangélico, que é gospel, que está na moda. E ainda dentro dos convertidos, havia aqueles que só era convertido e salvo,
e havia aqueles que eram servos e adoradores. Existe essa divisão, existia naquele tempo, existe hoje. Sim ou não? Existe hoje. E lá na frente, em Apocalipse, fala que Deus está a ponto de vomitar um povo. Que esse povo, ele não era nem quente nem frio. Não estava 100% com Deus e não estava 100% no mundo. Está aí no meio caminho. Eu não digo nem em cima do muro, eu digo pisando lá, pisando cá. Uma hora é crente santo, outra hora é crente não sei o quê. Então, assim estavam eles também, porque dentro de Israel, o povo de Deus tinha sacerdotes cumprindo seus deveres e sacerdotes se vendendo na corrupção, ou para não morrer, porque se desagradasse alguma autoridade, o sacerdote morria. Ainda mais os discípulos que seguiam ali, os seus mestres. Então, tudo isso estava acontecendo naquele tempo, e a desolação era muito grande. Então, Isaías foi levantado como profeta nesse período. Porque diz a Bíblia que Deus procurou um justo e não achou na terra. É claro que havia justos, mas naquele momento, para aquela missão, para aquela atuação, estava difícil Deus achar. Eu quero saber se tem alguém aqui se colocando assim, eis-me aqui. Pelo menos se colocando. Né? Pelo menos isso, pelo menos a boa vontade, pelo menos a disposição, né, de querer fazer alguma coisa pelo reino. Aí Deus chamou Isaías, aí falou: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Quer dizer, eu sou pecador vivendo no meio de pecadores. Só que Deus vê o coração. Diga aí consigo comigo: Deus vê o meu coração. Eu vejo o que está no espelho. É diferente. Assim como Deus olhou para Gideão e falou: varão valoroso, vem cá, varoa valorosa, vem cá. Quem? Eu? Eu estou escondido, eu estou aqui, eu sou pequenininho, não sou ninguém. Mas Deus nos vê de uma forma diferente. Assim como viu Isaías. E por Isaías ter reconhecido a sua posição espiritual, ter confessado os seus erros, seus pecados, estar ali perante Deus, sabendo que era Deus que estava falando, porque quando a gente vem para o culto, para uma igreja, ou para uma reunião doméstica, uma célula, seja o que for, um culto doméstico, a gente tem que entender que Deus está ali. Sim? Se alguém hoje veio aqui me ver, quebrou a cara. Se alguém veio ver a apóstola, não quebrou a cara não, porque é linda mesmo, vale a pena ser vista. Mas se a gente veio aqui com essas intenções, estamos perdendo tempo. A gente diz que aqui é a casa do Pai. Então eu tenho que ter na minha cachola que Deus está neste lugar. E tudo que acontecer aqui é culpa dele. Os milagres, a cura, a libertação, a alegria. Vê que na adoração algumas coisas vão acontecendo. Já dizem os antigos que o louvor liberta, porque é verdade. Não é que liberta do pecado só, liberta da aflição, da angústia, da perturbação, da dor de cabeça, liberta da preocupação. Se você se entrega à adoração, se só fica lendo ali, aí está perdendo tempo também, só está repetindo. Não sei se os irmãos já viram que quando eu estou ali, agindo ali, acontecem duas coisas. Ou eu não sei a letra e não boto no letreiro ali, no visor, ou eu tiro de vez. Porque são refrões, são chaves que nós já conhecemos, letras
que quando a gente fica olhando a letra ali na tela, a concentração não é a mesma. Aí eu tiro para que eu fique com Deus, para que você fique com Deus. Ou você adora a Deus do coração, ou você não adora a Deus do coração. Mas se você ficar o tempo todo lendo até aquilo que você já sabe, é diferente. Então, se você já sabe a letra de cor, fecha o olho. E cante, e adore. Aí você vai sentir a presença do Pai. Isaías sentiu essa presença. Reconheceu, confessou, e aí veio algo extraordinário. O destino de Isaías mudou. O destino dele qual era? Permanecer em crise. O destino dele qual era? Se entregar ao momento da situação, da política e fazer o que todo mundo faz, ou fazer aquilo que Deus manda, com o risco até de morrer e ser perseguido, seja alguma coisa. Mas nenhuma outra coisa aconteceu. O destino dele mudou de tal forma que ele nunca esperava. E assim vai acontecer com você hoje. O seu destino vai mudar de um jeito que você não espera. E ele falou: olha, Isaías, você vai apregoar, vai pregar mudança nesse território. Você vai apregoar que há esperança, há expectativa, porque o Salvador vai vir, o Messias vai vir. Só que Isaías, todo mundo que é crente já sabe como é o Messias. Todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Mas muitos não sabem, não têm intimidade de como ele é. Quais são as características dele? Qual é a essência dele? E qual é a essência do povo? Então o livro de Isaías vai pulando assim, mostrando os erros de Israel e mostrando o contrário. A solução para a crise de Israel nas características de Cristo, nas características do Messias. E é o que o nosso Rio de Janeiro precisa. É o que o Canadá precisa, que pode estar nos vendo. É o que a Europa precisa, que pode estar nos vendo. A Argentina também, Paraguai. Argentina e Paraguai pode estar nos vendo. São Paulo pode estar nos vendo. A terra precisa dessa esperança. Porque o mundo está mal, de todo jeito, e a única solução é esse Messias. Aí o Messias veio, sim. Quanto tempo depois? Aí eu estava na célula ontem falando sobre Salmo 40, esperar pacientemente. Porque Isaías apregoou e não aconteceu. Não veio. Mas os que esperam no Senhor, espera no Senhor. 700 anos depois desta palavra é que o Messias veio. É muito tempo, não é? Muita paciência. Mas quem esperou, valeu a pena. Lá no templo, uma pessoa viu um casal chegando com uma criança. É ele? É ele? Ah, Senhor, agora eu posso morrer, porque eu vi o Redentor. A pessoa tinha um desejo, uma ânsia, vamos dizer assim, né? Como a corça anseia pelas águas, ela tinha uma ânsia de que esta palavra se cumprisse na vida dela. E ela ficou idosa, até que viu
Quem disse para ela? Não tinha se manifesto ainda. Estava até em perseguição. Tinha 8 dias, não tinha nem fisionomia, estava ali embrulhado nos panos. Mas o que estava nela estava naquela criança. Estava nos pais daquela criança. Quando você anda pela rua, o Espírito Santo anda com você. E aqueles que anseiam pelo Cristo vai entender que você tem esse Cristo. E aquela pessoa levantou as mãos aos céus: agora posso morrer. Se cumpriu tudo na minha vida, já estou realizado, já estou feliz, posso ir em paz. E você tem uma obra nessa terra. Diferente desta pessoa, foi Ana, não foi? Simeão, foi Simeão. Diferente dele, Jesus já veio. Ele já está aqui. Nós já sabemos disso porque está escrito e nós cremos nessa palavra. Se cumpriu há 2023 anos atrás. E agora nós só estamos usufruindo do que resta desta palavra. E muitos ainda, até crentes, eu fazia, muitas vezes eu faço isso, esperando que Deus resolva meus problemas. Mas Jesus falou assim: olha, eu vou, fiquem tranquilos. Vai para onde, Jesus? Não, vocês não sabem. Eu vou para um lugar, fique tranquilo, que eu vou preparar a morada para vocês. Enquanto isso, diga aí, enquanto isso, o outro Consolador estará com vocês, fazendo lembrar de todas estas palavras, de todas as promessas. Mas tem o seguinte: vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vos dou autoridade. Vocês irão por todos os cantos e apregoarão, assim como Isaías falou naquela época, para um povo desandado, para um povo sem esperança. Hoje você tem esse outro Consolador, você tem essa autoridade dada por Jesus para mudar destinos. Porque aqui diz: o Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim. Você pode dizer isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Que esta palavra não foi só para Isaías, para todos quanto o aceitam como único e suficiente Salvador e anseiam ver a sua glória. Já está derramado, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Aqui já tem sido muito falado. Então nós podemos entender que não é falação dos apóstolos e dos pregadores. É o Espírito Santo te dizendo: você precisa falar coisas boas para os pobres. Quantos pregadores já falaram sobre isso aqui? Até que não eram aqui da nossa igreja, mas vieram ministrar. Mas não é pobre de dinheiro. A Bíblia nos dá a entender que é aquele pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Aquele que tem a alma perturbada, gente. Vive de ansiedade, de preocupações. Eu tenho preocupação, vocês têm? Mas são preocupações diferentes, dizem aqui as terapeutas. Né, que existe ansiedade e ansiedade, não é a mesma coisa. Então, o pobre do espírito é aquele que não tem uma cobertura, não tem um revestimento do Espírito do Senhor para proteger a alma, porque a ansiedade acontece na alma, a preocupação é na alma.
A angústia é na alma, o sofrimento é na alma. Então, se nós estamos trazendo uma boa notícia para o pobre, entre aspas aí, e o cochete, né? Pobre de espírito, você vai estar levando mudança de vida. Porque não é o dinheiro, não é o emprego, não é nem até uma família organizada, não é nem muito menos um cargo na igreja. É você estar bem consigo mesmo. Vem preocupação, vem problema, paga conta, vem chuva, vem calor, as coisas nos afetam, mas não são permanentes, porque a nossa alma está blindada pelo Espírito, porque você levou boa notícia para esse pobre. É isso que Jesus nos deu como profetas, para fazer hoje, nesses tempos de crise. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Não é só falar. Cuidar. E Jesus falou, olha, vocês vão, pregai. Ide. Pregai, apregoai, falai, diga boas novas. Por todos os caminhos. Ensinando. Discipulando, consolidando, enviando, cuidando. Não é só entregar um folheto, não é só Jesus te ama, não é só botar um versículo lá na rede social e achar que está alcançando, não, é falar e cuidar. Cuidar. Aí continua dizendo, anunciar liberdade aos cativos é libertação das trevas. É justamente isso. O que torna cativo, o que fica cativo é a alma, não é o espírito. O nosso espírito, ele está forte ou está fraco. Mas ele não está preso. Porque o espírito está ligado com Deus. Mas se ele estiver forte, ele nos brinda a nossa alma. Mas se ele estiver fraco, vai vir flecha, vai vir seta, vai vir influência, vai vir palavra negativa, vai vir fofoca, vai vir briga, vai vir discussão e passa sem proteção nenhuma e alcança o nosso coração. E aí diz que nós vamos proclamar, levar boas notícias aos pobres para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Opa, vingança? Por que vingança? Porque Deus julga os justos. Não julga para condenar, julga para abençoar. Porque por causa da misericórdia do Senhor, não somos consumidos. E é pela graça dele que nós somos alcançados pelas bênçãos. Então, a vingança dele vai vir contra nós. Quando ele nos protege, ele começa com a defesa. Mas quando a defesa não está resolvendo, pastor, ele parte para o ataque. Parte para o ataque. Primeiro a gente ora, Senhor, me livra, me guarda, me protege, e Deus está ali para Deus. Mas, às vezes, a afronta vem tão grande, a luta vem tão grande, que a gente parte para o ataque. A oração, o jejum, o culto, a leitura da palavra, tudo isso é ataque. Uma vida de santidade, uma vida de um crente consciente, isso é ataque contra os nossos inimigos. E o que acontece? Eles vão embora. Vão embora. E aí o 3 diz, e dar, diga aí, dar. A todos os que choram. Olha que coisa boa. Quem é que pode dar alguma coisa? Quem é que pode dar alguma coisa? Quem tem. Então você só pode mudar destinos de pessoas se o seu próprio destino já foi mudado. Aleluia. E o seu destino é mudado quando você tem um encontro com Jesus. Quando você confessa, quando você deixa, quando você reconhece, a unção dele vem de tal forma sobre você que você fica diferente.
E essa diferença você vai levar para os outros. Você vai falar de coisas boas, porque você tem coisas boas para contar. Ah, mas como é que pode ter coisa boa nesse dia tão horrível? Às vezes não precisa nem procurar. Mas se não veio na minha cachola, eu vou procurar. Porque no meu dia eu vou encontrar uma coisa boa. Vou encontrar. É que às vezes eu já falei muito sobre isso, eu vou repetir, nós precisamos de uma coisa que nós achamos que vai resolver o nosso problema. E enquanto essa coisa não acontece, eu não consigo ver as outras. Eu fico tão bitolado, tão focado, tão centrado naquilo, que eu não consigo ver as outras que estão acontecendo à minha volta. Eu tento fazer isso no meu trabalho. Eu trabalho com lógica, com pensamento. Tem hora que eu fico batendo firme ali naquele negócio, aí não resolvo. Aí a santa aqui percebe que eu estou meio perturbado, vem beber água, levanta, vai no banheiro. Quando ela não faz isso, eu mesmo paro, fazer alguma outra coisa, mudo de programa, porque tem vários programas, né, programa de computador, né? Então, para quebrar aquela lógica, aquela linha de pensamento. Às vezes é minutos depois, às vezes é de manhã para tarde, às vezes é 1 ou 2 dias depois. Mas só quando eu consigo desligar daquela linha de pensamento é que eu consigo ver uma solução, eu consigo ver outras coisas. E isso vai na nossa vida. Então, se você está focado em resolver alguma coisa e não resolve, para. Vai fazer outra coisa. E o pastor Lício nos deu esse exemplo do jovem, né, que estava cheio de problema para resolver. E aí, o que ele fez? Não resolveu? Vou jogar videogame. Fazia o que ele gostava de fazer. Eu vou fazer o que eu gosto. Deus vai abençoar, eu vou pensar numa outra coisa. E nós precisamos disso, a nossa cabeça precisa disso. E aí eu vou conseguir ver os milagres que estão acontecendo na minha vida. Talvez não sejam milagrões, o milagre que eu espero. Mas se a galinha enche o papo de grão em grão, o meu dia eu vou encher de milagrinho, 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 milagrinho. Aí estávamos até conversando que o fato de acordar de manhã já é milagre. De ter um emprego já é milagre. De ter uma comida já é milagre. Mas isso é uma coisa tão banal. Claro, isso é natural. Não, hoje em dia não é natural. Os filhos, os parentes, os pais, as mães entrarem em casa no final do dia é milagre. Foi difícil pagar uma conta. Glória a Deus. Pagou. Se pagou é porque teve o dinheiro. E quando não tem dinheiro? Aí Deus providencia. Uma certa pessoa aqui ficou sem seguro, foi fazer o seguro, muito caro, não posso fazer. Mas como é que vai ficar sem seguro nesse Rio de Janeiro, carro novo? Não. Aí arrumei um monte de corretor, mandei para ela e tal, aí a corretora andou, olha, ela já fez seguro. Como? Ontem à noite me falou que não tinha seguro. De manhã, 8 horas da manhã, já estava com seguro? Eu quebrei a cara com a corretora, né? Porque a corretora procurou. Aí, o que aconteceu? Que milagre foi esse? Não, é que onde eu estava vendo me deu um bom desconto. Consegui fazer. A providência de Deus é um milagre. É porque eu conheço alguém, é porque eu sou de lá, é porque eu sou antigo. Nós, humanamente, damos desculpas, damos justificativas por ter acontecido alguma coisa. Eu cheguei em casa à noite, é porque eu me protegi, eu não entrei em qualquer lugar, eu fiquei olhando se tinha bandido, eu pisei direito, a gente dá a nossa justificativa, mas não, gente. É milagre.
Abrir a Bíblia e entender um versículo, Deus está falando comigo. Sentar com nossos filhos, nossos parentes, ter uma conversa que seja de 10 minutos, mas uma conversa útil, agradável, de qualidade, e é valor. Hoje em dia isso é milagre. Ter a dor de cabeça curada é milagre. A gripe curada é milagre. Não pegar Covid é milagre. Não ter uma doença séria é milagre. Ah, mas veio uma doença que está demorando para curar. Pai, graças a tudo. No momento certo, alguma coisa vai acontecer. Então, se eu procurar, se não for assim gritante, né? Se eu procurar, eu vou achar vários milagres. E aí o que Deus diz? Dê. Nós lemos o versículo. Reparte com 6 ou 7. 6 é o número do homem na Bíblia. E 7 é o número de Deus. Então dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Tem que agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele faz. Porque aqui diz, no final do versículo 3, para a manifestação da glória de Deus. Então você vai contar o seu testemunho, o seu milagre, não é para você se vangloriar. Não é para dizer que a tua igreja é boa, o culto foi maravilhoso. Não é para dizer que você está num momento zen e tal. Não. Para dizer, olha, o Messias, ele já está em nosso meio. Nós vivemos num momento de crise, mas Cristo está aqui. E quem anda atrás dele, vive o sobrenatural. Jesus estava andando de um lado com o seu grupo, caminhando no meio da cidade. Nem sei se era no meio da cidade, mas estava caminhando. E do outro lado vinha outro grupo. Um funeral. Um enterro. Vocês sabem que Jesus é mal educado? Porque ele não saiu da frente. Normalmente, ele passa um funeral, uma doença grave, você dá passagem, né? Jesus não saiu da frente. Os dois grupos se encontraram e parou. O que está acontecendo? Ô, Jesus, além de ser mal educado, você é meio cego, né? Está chorando, único filho, está vendo tristeza. A morte está aí, mas a vida está aqui. A vida está aqui. Acabou o funeral. Os coveiros deviam estar meio bronqueados, porque não receberam aquele dinheiro. Houve cura. Numa outra situação parecida, falaram, olha, morreu. Vamos lá. Onde está a menina? Está ali. Todo mundo chorando. Não, ela não morreu não. Está dormindo. Aí eles devem ter achado que Jesus estava zombando. Mal educado e zombador. Por acaso, a gente não sabe distinguir a morte? Naquele tempo, tinham planteadores oficiais. Então, o funeral nunca era vazio, sempre tinha lá quem podia pagar, é claro, né? E ali, tudo bem, vocês conhecem a morte, mas eu sou a vida. Manda sair todo mundo. Então, no ambiente que você chegar, não deixa ficar a morte. Espanta a morte, as trevas, o choro, contando coisas boas que Jesus fez na sua vida. Mostrando que há vida. Bota para fora todo mundo, só fica a família, só fica quem está interessado. Então, fica a dica. Se você for falar de Jesus, não fale no meio de multidão.
Chama a pessoa num cantinho, na primeira oportunidade, hora do cafezinho no trabalho, hora que o vizinho está varrendo ali o chão, né? Ele está sozinho. É festa de parente, de família, mas pega alguém num cantinho, porque se for falar no meio da multidão, não vai prestar, não. E ali saiu todo mundo, ficou a sua família. Guarda. É uma palavra dele. É uma palavra. Porque é vida. E essa vida você tem. Nós temos. E se nós nos apoderarmos e aceitarmos como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. É claro que naquele momento que Isaías falou isso, ele não tinha nada para dar. Estava desacertado, desviado da igreja, vamos dizer, né? Entre aspas aqui. Mas é a partir dali, diga aí, a partir daqui, o meu destino muda. E Isaías foi mudando, buscando, se aprofundando, estudando. Lembrou daquilo que ele já aprendeu, porque ele estava no templo. Ele não era um ignorante, ele já era um crente, nasceu no berço evangélico. Mas ele nunca tinha tido aquela experiência, aquele encontro com Jesus. Mas a partir dali começou a ser diferente para a vida dele. Foi se chegando, as revelações foram vindo, ele foi apregoando, as revelações foram vindo, ele foi até descobrindo mais maldade do mundo, mais trevas do mundo. Porque quando você tem luz, você vê a coisa real. Você olha, aquilo foi por acaso, é o que eu dizia antes. Agora não, agora eu olho a mesma coisa e digo, aquilo ali é a operação do diabo. Aquilo dali não é coisa boa, não. Aí a sua percepção da coisa, ela muda. Ela sai da alma e vai para o espírito. E começamos a ver coisas que a gente não via antes. Tanto as causas quanto as consequências. Aí quando eu oro, quando eu via uma coisa ruim, vamos um exemplo, ai, tomara que não aconteça comigo. Agora que eu consigo distinguir a causa e as consequências, eu repreendo em nome de Jesus, que não aconteça mais, que mude essa história, que haja cura, que haja libertação. Eu dou um tiro certo. Porque antes eu falava assim, Deus me abençoa, porque eu não sabia, não percebia muito. Agora eu vejo e dou um tiro certeiro que vai derrubar aquela situação e vai trazer luz. Vai trazer luz. Por isso que ele fala que dá, porque eu vou ter para dar. Depois de uma caminhada com o Senhor, eu tenho para dar. Que seja um abraço, um clamor, uma palavra de conselho, uma motivação. Ah, eu fui fazer uma prova, não deu certo. Não, mas vai conseguir. O que eu posso te ajudar? Ah, eu não estou conseguindo fazer aquilo, mas está bom, mas você não vai mais trazer aquilo que o funeral traz, choro e murmuração. Você vai trazer palavra de vida. E um sorriso é uma palavra de vida. Uma motivação, algo, sabe? A pessoa espera que você dê um soco. Aí você vai dar um beijo. Quebra a pessoa. Está todo mundo reclamando. Eu faço duas coisas. Ou eu calo, para não entrar na murmuração, ou eu falo uma coisa boa. Não dá para entrar no jogo, entrar naquela conversa. Porque, primeiro, eu não vou estar levando coisa boa, vou levar coisa ruim. E eu entro ali no Salmo 1, é um escarnecedor que vai me influenciar, e aquilo que estava boa na minha cachola pode passar a ficar ruim. A Bíblia diz que nós temos que ser seletivos, não fazer discriminação. É diferente. Selecionar com quem eu ando. Diga-me com quem andas, é o ditado do mundo, né?
que eu vou te dizer quem você é. Eu não vou andar só com crentes, não. Eu vou andar com os crentes, com os adoradores, com os servos, com os compromissados, com os santos, para me aprimorar, para me edificar, né, para me corrigir, para me animar, porque eu posso estar desanimado, para me curar, porque os irmãos me curam, para me libertar, que os irmãos me libertam. Aí, quando eu estiver assim, aí eu vou lá. Ide por todo o mundo. E todo mundo começa a minha volta. Não é longe. A minha volta já está todo mundo. E eu posso fazer alguma coisa com eles, mas dando. E no versículo 3 ainda dá óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É a chamada doença do século. Vai no médico, o médico não descobre qual é o problema. É estresse ou depressão. Uma coisa vai puxando para o outro, não é, terapeutas? Ansiedade puxa o estresse vai trazer um peso tão grande na alma que vai puxando para o buraco. Esse buraco é a depressão. Se não estiver no meio dos crentes, no meio dos santos, ninguém vai segurar a minha mão. E aí a depressão vai aumentando, é um poço. Aí eu tento subir, e quanto mais eu agarro ali na parede do poço, mais terra desce. E aí vai descendo, é um lamaçal. Mas se eu estou no meio dos crentes, digo assim, oi! Aí um monte de gente já estende a minha mão. Aí minha alma fortalece, meu espírito fortalece, e eu volto a uma posição que está escrito aqui. Dá. Dá. Para encerrar, lá no ministério de Jesus, chamou ali um senhor, os seus empregados, e distribuiu riquezas, talentos. Todo mundo recebeu alguma coisa, pelo menos um. Então você não pode dizer assim, eu não tenho nada, não sei nada, não posso nada, não. Isso aí é o que o diabo quer que você acredite. Mas quando Deus olha para você e diz assim, você tem talento. Aleluia. Você tem condições, você tem capacidade. Eu tenho te dado, tenho te enchido, para que você faça a diferença nessa terra. E você vai fazer a diferença. Eu não sei fazer sozinho, junta com alguém. Porque o Senhor falou, você enterrou? Por acaso tu não sabe que eu sei lidar, que eu sou um bom administrador? Por que tu não foi no banco? Por que tu não foi na igreja e pediu ajuda dos irmãos para exercer o teu talento? Para eles te ensinarem, para eles te capacitarem. Por que tu não botou na mão deles o que você sabe fazer? Eles iam te ajudar. Não desperdiça o que Deus tem te dado. Porque Ele tem te dado para você dar. Até porque Deus amou a você de tal maneira que deu, diga aí, Deus me deu vida. Ele já deu exemplo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, reflita no Senhor, faça como Isaías, confesse o que você lembra aí, aquilo que tem te impedido de dar, aquilo que tem te feito não acreditar, que o diabo, ele é astuto. Ele falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, aí Jesus rebateu com a Bíblia. De novo, se tu és o Filho de Deus, Jesus rebateu com a Bíblia. E de novo, se tu és o Filho de Deus,
Jesus rebateu com a Bíblia e repreendeu, atirou. Antes ele estava na defesa, agora no momento ele se defendeu e atacou. Sai! Eu não te aceito na minha vida, eu não concordo com isso, não aceito essas palavras negativas, porque o meu Pai está comigo. Pai querido, abençoa os teus filhos, que venha a cobertura do sangue de Jesus. Perdoa os pecados, as fraquezas, as nossas falhas, Senhor. Aquilo que a gente não queria fazer e acabamos fazendo. Aquilo que a gente deveria fazer e não fizemos, Senhor. Confessamos. Perdoa-nos pelo sangue de Jesus. Mas nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, porque Tu já tens nos enchido, Tu já tens nos dado muita coisa, mas que nós tenhamos, os Teus filhos tenham a coragem e a ousadia de dar, de distribuir, de compartilhar, Senhor, para todo o mundo à sua volta, as boas coisas, as boas palavras, as boas notícias que Tu tens nos dado. Abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para ver os milagres diários, para ver as coisas boas que têm acontecido, para ver as coisas ruins que não têm acontecido. Assim eu os abençoo, na unção do teu Santo Espírito, na unção da evangelização, da pregação, da coragem. Cobre-os, Senhor, na virtude do teu Santo Espírito, preenchendo, cobrindo a sua mente com um bloqueio, para que a sua alma não seja alcançada pelas setas do maligno. Assim os abençoo, declarando a tua graça sobre nós, em nome de Jesus.